Eu quero convidá-los para a leitura de 1 aos Coríntios, 4º capítulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 4º capítulo. Nós vamos ler os primeiros 5 versos. Temos conversado sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje alcançamos esse trecho. 4º capítulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 4º capítulo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, o quê? Fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você já recebeu aquela bronca que demora para acabar? Sabe aquela bronca que começa e quando você acha que está chegando ao fim, ela se estende? Pais e professores são bons nisso, não é mesmo? Você está ouvindo aquela bronca, está de cabeça baixinha, quando acha que a bronca terminou, ela continua. Bem, é essa a bronca que o apóstolo Paulo está dando nos crentes da igreja de Corinto. A exortação de Paulo tomou conta do capítulo 3º e prossegue no capítulo 4º. Ainda nem tudo foi dito. O apóstolo Paulo quer corrigir, quer ajustar a compreensão teológica inadequada dos coríntios acerca do evangelho e acerca da igreja. Mais uma vez, Paulo está diante da tarefa difícil e árdua de explicar aos cristãos de Corinto a cosmovisão judaica e cristã básica, que ele quer que os coríntios aceitem no lugar da cosmovisão meio pagã e meio cristã que eles têm. Os coríntios compreendem que por conta da fé em Cristo, eles agora são cristãos e possuem uma sabedoria e se acham competentes para julgar as pessoas, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Os coríntios olham para Paulo e não o julgam habilitado para a grande tarefa de ser um líder cristão. Muitos coríntios não eram apenas a favor de Apolo ou de Cefas, mas, sobretudo, contrários a Paulo, no sentido de rejeitarem seus ensinamentos, bem como a sua autoridade apostólica. Esse trecho que nós lemos desperta-nos para realidades profundas e importantes da vida de fé. Esse texto trata conosco a respeito de valores importantes, sendo o primeiro deles o serviço. A primeira lição que a gente aprende com essa passagem é a lição do serviço. Se os coríntios tinham uma opinião completamente distorcida sobre Paulo e sobre os líderes cristãos, qual é a opinião correta? Paulo responde, declarando no verso 1: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa é a visão correta, equilibrada, bíblica, acerca da função daquele que é um obreiro cristão.
Ele é ministro de Cristo e é despenseiro dos mistérios do Senhor. Para mostrar a natureza contrária da sabedoria da cruz, Paulo pede aos coríntios para que o vejam como servo. Nada além disso. Paulo designa a si mesmo e a seus pares de ministros de Cristo e de despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega usada no texto original e traduzida por ministros não é comum, e ela designa literalmente um remador que é subordinado. Nos grandes navios romanos existiam as galés, porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte. Aqueles escravos sentenciados à morte, havia a necessidade de prestarem ainda um serviço antes de morrer. Eles tinham os pés amarrados com grossas correntes e trabalhavam a exaustão sob os flagelos dos chicotes até morrer. Paulo está ensinando que o ministro é esse indivíduo que tem esse serviço para oferecer. Esse serviço ainda deve ser prestado. Já a segunda palavra, traduzida por despenseiros, é muito comum no Novo Testamento. E ela comunica a ideia do mordomo, do encarregado de uma grande propriedade. Na cultura contemporânea, um exemplo bem fácil de nós assimilarmos é a figura do Alfred, que tem a função de servir a família Wayne. Ele é o mordomo. E é essa a ideia aqui. O mordomo é o dispenseiro dos mistérios de Cristo, e ele tem essa função de cuidar de tudo que é necessário para aquela propriedade. O mordomo prestava contas não aos seus colegas, mas ao seu senhor. É importante compreendermos isso. O mordomo devia prestar contas não a seus colegas, mas a seu senhor. O mordomo não tinha que ter iniciativas próprias, também não deveria exercer sua própria autoridade pessoal, simplesmente compete ao mordomo servir aos interesses de seu senhor. É dessa forma que Paulo compreende o ministério cristão. Eu sou mordomo, eu sou despenseiro dos mistérios de Cristo. Paulo designa a realidade espiritual nesse texto de mistérios, não porque ela está destinada a poucos, mas sim por conta dela ser contrária à sabedoria humana, portanto, acessível tão somente por meio da revelação do próprio Deus. Importa que as pessoas nos compreendam, nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós somos servos. Nada além disso. O crente não deve jamais imaginar-se mais importante que outrem, mais importante que fulano, mais importante que ciclano. Somos todos iguais, somos todos servos. E o ministro não é aquele que manda nos outros, o ministro é como aquele escravo, remador subordinado, que está ali na galé do navio, e ele deve ser obediente até o fim de seus dias ao seu capitão. Eu e vocês devemos servir. A mentalidade contemporânea gosta da ideia de ser servido. A prestação de serviços é um dos segmentos que mais cresce no Brasil. E às vezes a gente imagina que a igreja existe para nos servir. Não. O Senhor também não nos criou para nos servir. O Senhor nos criou para que a gente o sirva.
Segunda lição que a gente aprende com esse texto é a importância da fidelidade. Os coríntios têm uma expectativa em relação a seus líderes. Eles querem que seus líderes sejam influentes, gente destacada na sociedade, gente com boa retórica, gente com aparência. É legal quando o líder tem causa essa impressão. Mas o desejo do Senhor em relação à sua liderança é outra. Veja lá o verso 2. Ora, além disso, que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A principal virtude do obreiro cristão não é a eloquência, não é a iniciativa, não é a capacidade de gerenciamento, não é retórica, não é sucesso, mas fidelidade. Deus não avalia ministérios com base nos parâmetros mundanos. A fidelidade à sabedoria da cruz precisa ser o parâmetro para a avaliação de toda e qualquer atividade cristã. A ênfase de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18, sobre tornar-se louco, não pretende ser um estímulo à ignorância ou à falta de refinamento ou de capacidade. A questão aqui é lembrar os cristãos de que a prioridade da igreja sempre foi e sempre deverá ser a imitação de Jesus Cristo. Importa que o dispenseiro seja encontrado fiel. Nós fomos chamados pelo Senhor para sermos fiéis. O dispenseiro ou mordomo era considerado responsável pelos bens de seu senhor e de tempos em tempos precisava prestar contas da sua administração. O texto que lemos há pouco despertou a nossa atenção para essa realidade. Eu preciso prestar contas. Sou mordomo, não sou dono de nada. O Senhor possui todas as coisas e é minha função cuidar, administrar aquilo que Ele me entregou. Como o Senhor vai avaliá-lo? Você tem sido fiel? No dia do juízo, Deus não vai levar em conta o critério do sucesso. Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas falam bem de você? No dia do juízo, o Senhor não vai levar em conta o critério da popularidade, mas levará sim em conta o critério da fidelidade. Devemos ser fiéis com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós lemos no livro do Apocalipse: ser fiel até que circunstância? Até a morte. E a recompensa da fidelidade qual é? E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Meus irmãos, a vida cristã é uma longa obediência numa mesma direção. Quem faz essa afirmação muito apropriada é o Eugene Peterson. A vida cristã é uma longa obediência numa mesma direção. Falando sobre fidelidade, o N. Cordeiro afirmou que o fator crucial para florescermos sob a mão abençoadora do Senhor não é criatividade, não é organização, é fidelidade. Deus deseja nossa fidelidade. E para nos tornar fiéis, muitas vezes o Senhor recorre àquilo que Paul Tripp chamou de misericórdia violenta. Misericórdia violenta é quando o Senhor quebra as nossas pernas. É quando o Senhor puxa o nosso tapete, no sentido de nos desvencilharmos de pecados e de práticas erradas. O Senhor já puxou o meu tapete algumas vezes.
Que bom, porque a gente precisa ser corrigido, a gente precisa de direcionamento, a gente precisa ser transformado pelo Senhor. Em seu amor, o Senhor trabalha para golpear e desfigurar a nossa glória, para que a glória dele seja o nosso maior deleite e nossa maior alegria. Serviço, fidelidade. E a próxima lição que a gente aprende com o texto é a lição do julgamento. Nos versos 3, 4 e 5, o tema, o assunto é julgamento. E Paulo trata sobre 3 níveis de julgamento: o julgamento dos homens, o julgamento dele mesmo e o julgamento do próprio Deus. Quanto ao julgamento dos homens, Paulo diz que esse não é o mais importante. Afinal de contas, nós estamos servindo a Deus e não a outras pessoas. Paulo trata também sobre o julgamento próprio. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. O nosso supremo juiz não é a nossa consciência, pois ela pode facilmente comprometer-se com aquilo que é errado. O protestantismo histórico valoriza, e muito, a questão da consciência. Desde Lutero, os protestantes dão muito valor à consciência. Fazer algo contra a consciência é perigoso. Aprendemos isso com o reformador alemão. Entretanto, muito mais importante do que a nossa consciência é a própria palavra de Deus, porque é possível a nossa consciência nos aprovar, enquanto a palavra de Deus nos desaprova. Porque algumas pessoas têm a consciência comprometida, endurecida. É por isso que a palavra de Deus deve sempre esclarecer toda a nossa vida. Ademais, o texto trata também acerca do julgamento de Deus. Veja lá o verso 4: pois quem me julga é o Senhor. O julgamento de Deus é perfeito. Ele é o único que conhece todas as nossas motivações. O julgamento final, certo e definitivo, ocorrerá por ocasião do dia do Senhor. Veja lá o verso 5: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando nós julgamos, nós temos condições de avaliarmos apenas as questões externas, aparentes, visíveis. Só Deus vê o interior. A Escritura Sagrada ensina isso para a gente em diversas passagens. Só o Senhor vê o coração. Só o Senhor vê o nosso interior. Só o Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor se importa, e muito, com as motivações. Não basta fazer o certo. Para o Senhor é preciso fazer o certo com as motivações corretas. Porque infelizmente é possível e é altamente provável que o homem pecador faça coisas boas motivado de forma injusta. Meus irmãos, muitas vezes condenamos nos outros aquilo que toleramos na gente. Somos inflexíveis e rígidos com as falhas de outras pessoas e complacentes e indulgentes com as nossas. Temos a tendência de sermos rápidos e ásperos em nossa crítica em relação a outros e sermos muito moderados em relação a nós mesmos. Diante de tudo isso, precisamos aprender a, primeiro, olharmos para o nosso coração antes de olharmos para as nossas mãos. Concluindo essa nossa conversa,
Jesus leva o pecado muito a sério. Jesus trata o pecado com gravidade. Jesus leva o pecado mais a sério do que qualquer outra pessoa. E ele responde ao pecado de uma maneira diferente que a maioria. Jesus não condena rejeitando o pecador. Jesus Cristo não tolera ignorando o pecador. Jesus Cristo perdoa. O criador da lei se torna o descumpridor da lei, a fim de que nós, descumpridores da lei, pela fé nele, sejamos vistos e acolhidos pelo Pai como justos, como cumpridores do desejo do Senhor. Jesus Cristo vai voltar e ele vai nos julgar. A Escritura diz no verso 5 que o Senhor vai manifestar os desígnios dos nossos corações. Naquele dia, o que será revelado a respeito de você? De mim? Naquele dia, o que será revelado a respeito de nós? O Senhor vai voltar, vai nos julgar, e Ele oferece graça e perdão para pessoas que, como você e eu, estão encurraladas pela lei. A lei nos acusa. Nós precisamos de redenção, nós precisamos de salvação. E Jesus é esse Salvador bendito. Portanto, crê em Cristo e confie nele para a sua salvação e justificação naquele dia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.